E aí pessoal, meu nome é Henrique, eu sou o monitor da turma de PUBs para design. É, agora um segundo vídeo falando sobre JavaScript mesmo. Eu fiz a introdução, ficou meio grande, né? Ficou 1 hora e meia. Vendo aqui, a gente falou, usei esse arquivo aqui, a gente falou sobre todos esses conteúdos, sobre o que é um algoritmo, o que precisa do código, tipos de dados, os operadores, né, que a gente pode fazer, operações que a gente pode fazer sobre esses tipos de dados, a tabela verdade, né, um pouquinho, falei um pouco, e alguns conceitos como comentários e entrada de dados, certo? A gente usou esse mesmo arquivo, eu expliquei tudo aqui. Esse arquivo vai estar lá no GitHub, nesse GitHub. Olha, cadê? Ah, aqui é o GitHub, só que está aberto o mesmo arquivo. Aqui o GitHub. Esse aqui é o que eu estava vendo, né? Esse estilo aqui ou esse estilo aqui. É só um tema. Aí eu executei alguns códigos em Python só para exemplificar. E o que a gente iria começar neste vídeo agora seria essa parte introdutória do JavaScript, certo? Onde eu vou falar um pouco do que é JavaScript, por que ele é usado na web, né? Para que ele é usado. E esse conceito de um pouquinho desse conceito de linguagem interpretada, mas isso aqui é bem breve para que a gente possa realmente escrever nossos arquivos, fazer um arquivo do zero aqui e já sair um pouco dessa parte aqui, vindo só para mexer em arquivos aqui e usar bastante o nosso Visual Studio, né? É, vamos lá começar, né? Bem, aqui é a introdução de JavaScript. JavaScript é uma linguagem de programação que permite implementar funcionalidades mais complexas em páginas web. Ou seja, sempre que uma página web faz algo mais do que apenas mostrar informações estáticas, tipo, se você for num site, deixa eu ver aqui, tipo o Instagram, não sei se abriu o meu, né? Tomara que não. Não abriu o meu. Mas aqui, se vocês olharem para cá, vai ter interatividade, né? Eu posso mexer em coisas, não é apenas texto, né? Não é apenas texto assim, eu posso clicar. Certo que na página HTML eu posso clicar aqui para outra página, né? Mas esse conceito de interatividade é carregado por essa noção de JavaScript, porque a JavaScript ele permite fazer coisas mais complexas do que só essas páginas estáticas. Se você viu o HTML básico, você vai ver que toda essa parte texto são, são estáticos, né? São coisas bem imutáveis, são coisas tipo isso aqui, tipo isso basicamente esse arquivo aqui que eu fiz, ele é Markdown, a linguagem é basicamente todo o texto aqui que eu escrevi vai ser convertido para uma página web, que é o que está acontecendo aqui, né? Então todo o texto assim, texto chapado, texto comum, ele seria o equivalente ao HTML. Conteúdo, isso aqui é só uma informação, né? Tipo, coisas que o JavaScript pode trazer. Então, todas essas coisas que não são apenas estáticas, você pode apostar que a JavaScript está envolvido com isso, certo? Fora isso, JavaScript, eu mostrei na aula passada uma espécie de motivação, né, bem curta do porquê que vocês vão usar JavaScript. Vocês vão usar JavaScript porque vocês têm cadeiras relacionadas à web no curso de vocês. Então, o JavaScript vai facilitar para quando você chegar nessa parte, né? Então, sei lá, os pilares aqui da web é a parte de conteúdo, aparência e interatividade. Então, por trás de toda página web vai ter esses três conceitos relacionados, né? Pode não ter interatividade, mas pode ter um certo estilo, né? Uma aparência.
com o conteúdo que é o HTML, né? Então, o JavaScript está sempre relacionado com esse negócio de interatividade, coisas mais complexas do que só o texto em si, né? E o JavaScript é uma linguagem interpretada. Eu vou fazer um pequeno código em C, mostrar um código em C e mostrar um código em Python para vocês. É que nem eu fiz da última vez, criar um arquivo aqui. Lembrando que aqui é o Linux, né? O Linux tem algumas facilidades com o terminal. Eu posso criar um arquivo só com linha de comando. Vou chamar de q1.c e criar um q1.py, que é de Python. Tá ali, ó, 2 arquivos. Aqui eu vou editar esse arquivo. Vou fazer o código Hello World do C e executar ele para vocês verem. No C você precisa incluir uma biblioteca, include stdio.h, tem que colocar um int main, que é basicamente aquele início, tá? Tudo que tiver aqui é tipo início e fim. Se vocês lembrarem do... Aqui é um comentário. Início, fim, da pseudocódigo, né? Print f desse jeito, que é o print no C+, no C, e sempre tem que colocar ponto e vírgula. Hello world. Pronto. Pronto, tá aqui um código em C, certo? Eu vou fazer o mesmo código em Python. Vale, cadê? Pronto, o mesmo código. Deixa eu abrir lá. Deixa eu abrir em outro interpretador, porque esse não dá para abrir em duas janelas. Tá aqui o primeiro, né? Vou deixar bem aqui. Deixa eu abrir esse segundo na mesmo editor. Cadê? Sublime. Tá aqui. Pronto. A gente tem um arquivo .py, que é Python, e o mesmo código em C, certo? Então, o que a gente fez aqui em 4 linhas, a gente fez aqui em só uma. C é uma linguagem... Eu não lembro como é o nome. Espera aí. O Python é uma linguagem interpretada. E o C não é uma linguagem interpretada. Certo? E o que seriam essas linguagens? Interpretada e não interpretada. Interpretada e não interpretada. Eu vou executar primeiro para depois falar o que é. Tipo, para executar um código em Python, eu só preciso colocar Python e o código, o nome do arquivo que eu chamei de Q1, né? .py. Executei, mostrou Hello World. Pronto, só isso. Em C, para executar esse código em C, eu tenho que fazer isso aqui, ó. G++, o GCC, esse GCC é o compilador do C, do Python é só Python, né? E do C é GCC. Aí eu tenho que colocar o nome do arquivo, que no caso era Q1, né? .c. Eu tenho que colocar "-o" e algum outro nome, tipo executável. Eu primeiro tenho que gerar um arquivo executável. Vocês viram, eu crio aqui um arquivo. Se exe não é porque é aquele exe do como é o nome? Do Windows, né? Não é aquele executável, é qualquer arquivo. Vou criar qualquer nome aqui. É que ele pegou esse arquivo aqui e transformou em um binário que está aqui, que é para executar. Aí depois a gente tem que executar, que é Q1.
caso executei. Então, hello world. Se vocês verem a diferença do passo a passo para executar esses dois comandos, em Python, só coloquei Python q1.py, né? Isso aí. Aqui, foi direto, né? Coloquei um comando e executou. No seu, precisei compilar em um arquivo para depois executar. Então, essa é a diferença das linguagens interpretadas para as linguagens não interpretadas. A linguagem interpretada, ela não tem um compilador. Tipo assim, a linguagem não interpretada, ela tem que primeiro compilar todo o seu código. Ele vai linha por linha vendo o que é que tem de errado. Aí, se não tiver nada de errado, ele vai transformar num arquivo. Aí esse arquivo se pode executar. A linguagem interpretada, ela tem uma diferença. Ela vai fazer esse mesmo processo de verificar se está tudo escrito direitinho. Porém, essa verificação é no tempo de execução. E o que seria esse tempo de execução? Ele vai linha a linha do seu código executando. Aí a linha que der errado, ele vai parar ali. Ele não vai pegar todo o seu código, compilar para depois executar. Ele vai executando linha a linha, direto. Então, tem essa diferença. Aí a diferença também é que as linguagens não interpretadas, como C, elas são mais antigas. Então, sempre precisa fazer esse processo de compilar e geralmente elas tendem a ser um pouco mais trabalhosas do que as linguagens interpretadas. Porque as linguagens que são apenas interpretadas, elas têm facilidades, elas são linguagens mais novas e elas têm um conceito de, tipo assim, as linguagens mais antigas, elas são mesmo, tipo, tem um conceito de alto nível e baixo nível. Tipo, baixo nível é o mais perto da linguagem de máquina, que é os zeros e uns, e alto nível é o mais próximo da nossa linguagem falada ou escrita. O print, né? O print é uma expressão inglesa, né? Então, tipo, é muito perto da forma que a gente escreve, né? Então, tipo, no Python, ele é bem próximo da linguagem humana. Ele deixa mais próximo, então é uma linguagem de alto nível. O C também é uma linguagem de alto nível, porém, ela é um pouco mais baixo do que o Python. E esse conceito de linguagem interpretada, lembrando, pode ser que você já esteja querendo fechar o vídeo, eu estou falando disso, é só um pequeno comentário, só falar um pouquinho sobre esse conceito de linguagem interpretada e não interpretada. Se eu fosse colocar uma variável aqui no C, teria que ser assim, ó, int x, né? Eu estou dando o tipo dessa variável. Mas no Python e no JavaScript, que são linguagens interpretadas, elas geralmente vêm com... As variáveis não precisam de tipos, elas guardam qualquer coisa e verificam o tipo depois. Por quê? Por causa desse conceito de executando na hora. Então, uma hora a variável pode ter um valor, outra hora ela pode ter outro, certo? Mas ela guarda essas noções. Mas o que eu queria realmente falar dessa linguagem interpretada, assim, a diferença delas é que, tipo, a linguagem Python, se vocês verem aqui, tem mais códigos aqui do que aqui. Isso se dá porque aqui dentro, por trás, tem muito mais códigos relacionados, tipo assim, tem uma grande quantidade de códigos compactos do que aqui. Tipo, ele compacta várias informações aqui dentro do que aqui, certo? Então, tipo, todas essas linguagens interpretadas que elas tendem a ficar mais enxutas, elas têm mais códigos envolvidos, então elas tendem a ser um pouco mais lentas do que essas linguagens um pouco mais, assim, entre aspas, né, de alto e de baixo nível. Então essas linguagens interpretadas tendem a ter um pouco mais ser um pouco mais lentas do que essas outras linguagens, porque elas carregam muito mais códigos por trás do que tende a deixá-las mais enxutas. É só um pequeno comentário sobre isso, certo? Sobre esse conceito de linguagem interpretada e não interpretada. Mas não é tão importante assim para esta cadeira. Talvez seja mais para frente. Talvez esse conceito fique melhor quando vocês estiverem vendo um pouquinho mais de Java ou coisa do tipo. Certo? Um pequeno comentário antes é que JavaScript não é igual a Java. Java é uma linguagem que é bem próxima do C. E JavaScript, ela também é próxima do C, porém ela é bem mais
ela é diferente do Java, porque o Java precisa de outras coisas. O JavaScript, vocês podem olhar na história do JavaScript. Lá no começo, eu vou olhar o começo por aqui. Um desses links aqui fala um pouquinho do histórico, acho que é esse curso de JavaScript. Lá no histórico tem dizendo que esse nome de JavaScript se deu porque o Java estava muito famoso. Aí eles acabaram colocando JavaScript como uma forma de marketing, mas JavaScript e Java não tem quase nada em comum, certo? Principalmente porque esse é em web, esse aqui é qualquer coisa. Certo? Agora a gente vai falar um pouco aqui sobre os fundamentos, que é todos aqueles fundamentos que a gente tinha falado aqui, porém em JavaScript, né? Como é que é em JavaScript? A gente vai criar um arquivo, você pode criar um bloco de notas seu lá, ou então trabalhar aqui com Visual Studio. No caso do Visual Studio você sempre tem que trabalhar com pastas, né? Tipo, você teria que aqui vir em File e abrir uma pasta. No caso eu já fiz isso, não vou fazer para vocês. Tipo, quando vocês abrirem, não teria isso aqui. Então, se você se acostumar um pouco com essa ideia aqui, você teria que abrir uma pasta. E lá você pode criar uma pasta lá na sua área de trabalho. No caso eu vou abrir essa daqui, ó, aqui dentro, essa mesma pasta aqui. Eu abri a pasta, aqui é a pasta. Todas as pastas que tem dentro, que são as pastas que tem dentro. Eu posso clicar aqui e criar um novo arquivo. Lembrando que todo arquivo JavaScript, ou todo arquivo de programação vai ter essa extensão. Eu sei que quando você cria um arquivo, qualquer coisa assim, às vezes ele não tem extensão no seu Windows, ou se você estiver usando Windows, mas é porque a extensão está escondida. Mas toda vida quando você for criar seu arquivo JavaScript, tente fazer nesse formato que eu vou escrever. Você nunca começa com números. Você pode até começar com números, mas não é recomendado. Você não deve usar caracteres especiais, como C cedilha, e nem usar acentos. Você tente não deixar com espaço, tipo, vou criar um que é meu primeiro programa. Primeiro programa. Você não é bom colocar espaço assim. Geralmente ou você coloca junto ou você coloca o underlinezinho e sempre coloca a extensão JavaScript, certo? Tá vendo que ele já escolheu aqui, ó, já diz que a extensão é JavaScript. Se você criar um arquivo sem extensão, ele vai ficar assim, ó. Aqui, ó, tá vendo que o arquivo foi criado aqui? Então tudo que você fizer aqui vai acontecer mesmo na pasta. É um arquivo sem extensão. Se eu fosse tentar abrir, ele nem sabe onde abrir. Então você sempre cria um arquivo com extensão. Tipo, mesmo que esse arquivo aqui seja editável, eu posso escrever várias coisas, nada mais nada menos que um bloco de notas. Se eu colocar aqui um if, o if não fica colorido, mas se eu colocar aqui um if, o if mudou de cor. Por quê? Por causa da extensão. Ele olha a extensão e a partir da extensão ele vai fazer a coloração aqui, certo? Vou deletar esse arquivo aqui, vou ver para a lixeira, certo? Então esse aqui vai ser comentário //, vocês lembram que em Python era um bichinho assim. Eu vou tentar aumentar esse aqui para ficar melhor a visualização para vocês. Não sei se esse aqui tá grande demais, assim tá bom. Comentário: meu primeiro programa, certo? Meu primeiro programa em JavaScript. Lembrando que um comentário são blocos de linhas ou blocos de código que são ignorados pelo sistema, certo? Então você pode usar como comentário mesmo para comentar cada linha do seu código, partes do seu código, certo? Aqui eu estou usando para dizer o que é que esse meu código vai fazer. Vai ser o meu primeiro código. Existe o comentário de linha, ele comenta só uma linha. Se eu escrever qualquer coisa aqui, independe, né? Porque ele só comenta essa linha. E existe o comentário de bloco, que ele é nesse formato aqui, ó. É basicamente fazer comentário normal, mas colocando os asteriscos aqui. Então tudo que você escrever aqui dentro vai ser um comentário, certo? Então o primeiro programa que a gente vai fazer é fazer o Hello World, né? O famoso Hello World.
Lembrando também que eu tinha dito que você tem que instalar o Visual Code e o Node.js para fazer os primeiros códigos de vocês, certo? Deixa eu ver outra coisa. Aqui, né? Acabei de falar sobre o comentário. Então tem um comentário de linha e o comentário de bloco, né? Que é esse aqui, nesse formato. Você abre desse jeito e fecha desse jeito. Então tudo que tiver dentro disso aqui é um comentário, certo? Agora a gente vai falar de entrada e saída de dados e falar por que entrada é complicada em JavaScript, certo? Certo, vamos lá. Um pequeno parêntese é que as linguagens interpretadas, voltando para esse conceito aqui de linguagem interpretada, geralmente eles têm um interpretador, que é tipo coisas que podem rodar, são com seus programas. Existe um interpretador, que é como se fosse a ferramenta que permite rodar o comando linha a linha, tipo Node. Existe o Python, se escrever Python aqui, ó. Ele abre o interpretador do Python, posso escrever aqui o print. Isso aqui. Então eu posso executar código linha a linha, que é basicamente o que o interpretador faz, o compilador do Python, né? Executar tudo linha a linha, se escrever uma linha errada, ele deu errado, viu? Essa linha aqui. No C não existe isso aqui. No Java também não. Então as linguagens interpretadas trazem esse interpretador, que é esse que permite fazer essa compilação linha a linha, certo? Ctrl D para sair do interpretador. No JavaScript também existe, é o Node. Então o Node.js que você baixa, basicamente baixa o interpretador do JavaScript, que permite você escrever códigos em JavaScript, certo? Então, olhando aqui, tem esse comando de entrada, de saída. Eu quero primeiro falar do de saída, que é tipo print. O print no JavaScript é esse console.log. Então, se eu colocar aqui console.log e escrever hello world, vai aparecer aqui o hello world. Mesma coisa se eu for lá no meu arquivo aqui, console.log, lembrando que o VS Code ele completa aqui para você, ó, tá vendo? Que ele vai completar e vai facilitar bastante a vida de vocês. Se vocês criarem variáveis, vá chamar de avestruz, e uma variável chamada elefante. Eu vou deixar assim por enquanto, não vou colocar o elefante ainda. Se eu começar a escrever aqui, ó, de vez em quando meu computador dá uma travada assim, voltou. Vamos lá, acabei de falar, tá aí, avestruz, então todas as variáveis que você escrever vai estar aqui. Então se eu criar uma variável avestruz, aves e AV, se eu começar aqui, ó, AV, vai estar todas, ó, avestruz e aves e avestruz. Então todas as variáveis vão estar listadas aqui para facilitar para vocês, então não precisa escrever tudo, né? Começo aqui, não, eu quero essa daqui, então completo. VS Code tem essa facilidade, certo? Apagando aqui. Vamos lá, hello world, né? Hello world, certo? Tá aqui, o primeiro programa é esse aqui, printar hello world na tela. Eu já fiz aqui no interpretador, vou sair do interpretador. Como é que eu executo meu arquivo? Tá aqui, ó. Tá aqui o arquivo, né? O VS Code eu vou abrir em outra coisa aqui. Vou abrir nesse editor aqui, que é o bloco de notas do Linux. A mesma coisa que eu escrevi aqui tá nesse bloco de notas quando abrir. Tá? Tudo que eu escrevi aqui está aqui, certo? Então basicamente esse bloco de notas você pode executar no Windows, né? Vai dar mais trabalho porque você teria que abrir o terminal, né? Abrir o terminal na pasta, lembrando que esse aqui é a pasta que eu tô, ó, o nome da pasta que eu tô. Vou voltar aqui, ó, pasta que eu tô. Abrir o terminal na pasta que você tá, o prompt de comando lá, né? Escrever node e o nome do arquivo.
Primeiro programa. Se eu apertar Shift, ele completa para mim. Então tá aí, ó. Hello World. Executei meu primeiro programa. Mas aqui no Visual Studio ele traz um terminal aqui para você, que é basicamente igual ao terminal que você vai ter no seu computador. Então o do Windows vai ser igual ao terminal do Windows. Então se eu colocar Node primeiro programa aqui, ele vai executar Hello World, certo? Então a gente já fez o nosso primeiro programa mostrando uma saída de dados, né? Certo? Primeiro programa em JavaScript mostrando saída de dados. Deixa eu ver aqui quanto tempo já tá. Tá 25 minutos, meu Deus. Eu queria que fosse vídeos curtos. Vamos continuar, né? Talvez seja mais 1 hora de vídeo aí. Mais 1 hora de vocês escutando eu falar. Quem já sabe, pode ser que seja cansativo ver tudo de novo, né? Mas talvez tenha alguma coisa nova aí no meio dessas coisas todas. Minimizar. Próxima coisa que a gente vai falar é entrada e saída de dados. E o problema da entrada de dados. No JavaScript, no interpretador dele, aquele interpretador Node, não existe uma forma de... Peraí, deixa eu sair pro Python, né? Sempre indo pro Python. No Python tem um input, né? Digite número. Digite número, eu posso escrever qualquer coisa aqui, certo? O problema do JavaScript é porque, como ele é uma linguagem interpretada para a web, ele não tem essa interatividade de entrada como o Python tem, de abrir e esperar o usuário escrever alguma coisa, certo? Então tem esse problema. Então não tem como fazer essa entrada de dados por aqui, pelo terminal. Porém, se você foi para as aulas do PH, ou então viu a monitoria que eu falei lá, ou viu o Davi Sena falar alguma coisa, o professor coordenador da monitoria, tem 3 linhas de código que você pode adicionar no seu código para fazer essa entrada de dados. Porém, eu vou falar primeiro, antes de falar dessas 3 linhas de entrada de dados, eu vou até criar logo o arquivo aqui. Já está aqui. Entrada.javascript. Criei um arquivo aqui JavaScript chamado entrada. Aqui no Visual Code vocês podem ver que o arquivo está aqui, certo? Esses códigos passados é a monitoria dessa mesma monitoria, do mesmo jeito. Aqui está todos os arquivos, ó. Aqui o arquivo entrada, tá aqui no primeiro programa, certo? E esse exemplo HTML. O que é que eu vou falar nesse exemplo HTML? Como usar o JavaScript dentro do HTML para executar seus códigos. E desse jeito que eu vou falar, tem uma forma de você meio que fazer entrada e saída de dados. Então, se você não quiser usar aquelas 3 linhas de código que eu vou já mostrar, você pode usar desse jeito aqui em HTML, certo? Vamos lá. Para você trabalhar dessa forma, primeiro você tem que criar um arquivo HTML. Tá aqui um arquivo HTML. Arquivos HTML tem todo esse código como padrão. Eu vou copiar só uma linha de código que eu vou precisar aqui. Cadê? Só essa daqui, senão eu não vou saber. Então deletei tudo, né? Aqui no Visual Code ele ajuda aqui, ó, HTML. Então se eu apertar aqui, ó, toda aquela linha que estava antes está aqui, certo? Vou voltar porque eu tinha colocado o nomezinho aqui. Então o título da página vai estar bem aqui. Isso aqui um script em JavaScript. Então estou recebendo um arquivo JavaScript que tem esse nome. E se vocês olharem na pasta, tem aqui, ó, um arquivo HTML e um arquivo JavaScript que tem aquele nome. Então quando eu executar esse HTML, vai executar junto o arquivo JavaScript. Então você pode escrever seu arquivo JavaScript e executar pelo arquivo HTML nesse estilo aqui, certo? Então, como aqui o HTML são páginas web, se você abrir aqui no seu navegador, ele vai abrir lá. Aqui, ó. Vou abrir uma página, uma aba aqui.
O nome da aba é o nomezinho que eu coloquei bem aqui, ó. Cadê? Opa. Aqui, ó. Executando meu código JavaScript. Foi o nome aqui que eu coloquei. Aqui, ó, executando meu código JavaScript. E lá no arquivo JavaScript, que é este aqui que eu chamei de code JavaScript, vou ter a entrada de dados que eu vou explicar agora, certo? Essa entrada de dados ele é no tipo de janela, que é essa janelinha que abriu aqui, ó. Se vocês olharem para cá, aqui está dizendo digite seu nome. Bem aqui vai ter digite seu nome. Então é parecido com aquela do Python, porém é na forma de janela, certo? Então a entrada de dados pelo HTML é por esse prompt, certo? Então esse prompt vai receber alguma coisa que eu vou digitar lá e essa coisa vai ser salva aqui. E eu não falei, mas tipo as variáveis em JavaScript você começa colocando var e o nome da variável, certo? Existe também o tipo let, mas eu acho que não é bom usar agora. O let vai ser mais para frente, vai ser explicado quando vocês forem ver funções, vai ser melhor explicado lá. Mas tá aqui. Por enquanto, a entrada de dados pode ser dessa forma aqui em HTML, usando o prompt, certo? Aqui, ó, prompt, digite seu nome. Aí ele vai abrir aquela janelinha para você digitar seu nome. O que você digitar lá vai ser salvo aqui. E esse alert, vocês vão ver. Eu vou digitar meu nome, Henrique. Aqui, ó, olá Henrique, tudo bem? O alert é a mesma coisa do quase igual ao print, mas só que ele é na forma de janela também. Aí o que ele faz? Ele vai colocar o lá, mais a variável do meu nome, né, que eu escrevi lá, mais o tudo bem, certo? Que é a mesma coisa que está aqui, ó. O lá, aquele negócio que eu escrevi, tudo bem. Pronto. E se vocês verem, digitou um negócio aqui. Isso aí é essa terceira linha, que é uma outra forma de escrever aqui. Você coloca document.write, que ele vai escrever aqui no HTML alguma coisa. Tipo isso aqui. Olá, o seu nome, tudo bem. Então, só com isso aqui, condicional que a gente vai já ver, você poderia fazer um mini joguinho aqui no seu navegador aqui. Um mini joguinho, tipo aquele jogo de escrita. Eu acho que vocês nunca viram um jogo muito, tipo os primeiros jogos mesmo. Sem ser aqueles jogos gráficos, não é só texto, é só de texto. Tem texto assim, acontecer tal coisa aí. Tipo, você vai para o que? Você pode digitar o que você quer. Coisa assim. Eu sempre fico pensando em fazer jogo nessas coisas, mas deixa. Pronto, então prompt é equivalente ao input lá e o alert e esse outro é parecido com o print. Só que lembrando que esse document write ele escreve no documento mesmo, aqui no texto, né? No que está aqui no HTML. Então, se aqui no HTML tivesse alguma coisa, tivesse bem aqui, ó, texto, de texto aí. Se eu executar a página aqui, ó, vai ter todos aqueles textos, né, tudo que eu escrevi. E aqui eu vou escrever qualquer coisa. Então, olá, o que eu escrevi, tudo bem? Ok. Aí depois que ele vai digitar aquele negócio lá, certo? Certo? Então essa é uma forma de fazer entrada e saída de dados, fazendo desse jeito. Basicamente só usando esses dois aqui, ou esses três. E existe o método lá das 3 linhas, que quando o professor falar a primeira vez, as pessoas podem ter sentido um pouco de dificuldade. Eu vou só copiar aqui, porque geralmente é assim, você só vai lá, copia e cola no seu código. Copiei, fui no meu código, né? Aqui entrada, copiar as 3 linhas. Copia as 3 linhas,
Você não precisa entender o que é que essas 3 linhas fazem. E aqui é o escreve seu código JavaScript. Só que tem uma pequena diferença, que é usando isso aqui. Deixa eu só copiar. Então, vamos fazer aquele mesmo código, tipo, receber o nome de uma pessoa e printar lá o nome da pessoa. Pronto. Como é que é o equivalente do Python? Essa aqui é uma entrada de dados. Esse getLine. Basicamente, o getLine significa receber uma linha. Então, é toda a linha que você escrevesse, né? Ele vai abrir, esperar você escrever. Quando você escrever a linha, você aperta Enter e toda essa linha vai ser copiada aqui para o ar, em forma de string, como eu mostrei lá na última aula, que ele salva como string. Então, se você escrever números, vai ser um string de números, né? Um string de caracteres numéricos, né? Então, getLine, né? Vai receber a linha. Eu vou colocar aqui um soli.log, que é digite seu nome, certo? Aí você digita o seu nome e aqui vai para seu console.log olá, vai ser soma aqui com ou vírgula, pode ser soma ou vírgula, colocar vírgula. A variável é A, eu vou colocar nome. Acho que ele bugou. Aí vai bugou. De vez em quando buga, eu não sei se é o Visual Studio que é me bugar ou que trava meu computador de vez em quando. O computador não é tão bom. Nome. Tudo bem. Lá tudo bem. Pronto, agora a gente vai executar. Code ou Node. Aí você coloca o nome do arquivo que é entrada. .js. Aí tem um pequeno problema em trabalhar dessa forma aí, que é esse código, ele basicamente ele abre o interpretador. Vocês lembram, né, que eu falei de interpretador, que é root. Ele meio que abre o interpretador e espera você digitar seu código, certo? É basicamente se eu fizesse assim, ó, no Python lá, eu faço o input, só o input, ele está esperando digitar alguma coisa, eu vou colocar Henrique, que é meu nome, certo? Então ele basicamente está nesse estado de espera. Então quando você faz o código nesse estilo, basicamente ele está esperando você digitar primeiro, para depois ele mostrar. Então tem esse problema, que ele espera você digitar tudo, para depois fazer os prints, né? Então eu vou digitar meu nome logo. E o outro problema é que tipo, ele não verifica quantas vezes. Então tipo, se você colocar aqui no var getLine, ele não sabe que você colocou só um var getLine, ele fica esperando você digitar várias coisas. E para você sair daqui, você aperta Ctrl D. Aí pronto, ele digita seu nome, aí tipo, você já digitou antes. Aí olá Henrique, tudo bem? Então ele meio que faz o futuro antes do presente. É um negócio bugado, né? Aí você sempre tem que dar o Ctrl D, você tem que saber quantas vezes você usou aqui o getLine, para depois escrever tudo, né? Depois apertar Ctrl D e depois executar tudo direitinho. Aí tem esse problema. Então pode ser que esse estilo não seja tão legal para você queira fazer naquele HTML, porque ele é mais parecido com execução direta, né? Normal que a gente conhece. E é basicamente isso, né? Esse aqui é a entrada de dados. Então vamos fazer um outro exemplo, um outro arquivo. Eu quero que vocês trabalhem com vários arquivos, né? Criar um novo arquivo aqui, ó. Vou trabalhar aqui no Visual Studio. Vou chamar de entrada. Input é entrada também, viu? Vou colocar input.js. Então eu vou copiar aquelas 3 linhas. Vou fazer um código que me dá a média. Seu código.
Vamos lá, a média. Toda vida eu tenho que pegar isso aqui também, toda vida eu esqueço. GetLine. Vai, eu vou receber do usuário, que é a nota 1, que é igual a getLine. E um var nota 2, que é igual a getLine, certo? E eu vou fazer um var... Não, nem preciso desse var, eu vou colocar aqui um console.log. Vai mostrar a média. Média é igual. Aí você coloca lá nota 1 mais nota 2. Tem que ser em parênteses aqui, ó. Que você vai dividir. Pode dividir os dois, vou colocar assim. Aí só existe um problema. Vocês lembram lá que isso aqui é um string, né? Tem que converter naquele mesmo estilo do Python, de colocar tipo um int aqui na frente. Mas só que a gente não viu quais são os tipos aqui dos tipos de dados aqui do JavaScript, né? Foi mal não ter falado disso antes. Vou falar primeiro dos tipos de dados. Daqui a pouco a gente volta pra cá. Porque tipo, a gente precisa saber como converter, porque no JavaScript pode ser diferente, né? Vamos primeiro saber quais são os tipos de dados. Vou colocar aqui o var a igual a 5, certo? Então se eu colocar só a aqui, ele me diz o que é que tem dentro de a. Var b igual a 10, não, igual a avestruz. Não sei se eu estou escrevendo errado, certo? Então b é igual a avestruz, certo? Vou colocar aqui, é isso, b é isso, então ele está salvo lá. Então desde quando começou o interpretador, tudo que eu escrevi aqui vai sendo salvo, certo? Então existe o tipo aqui, é typeof de a. Ele diz que é tipo número. É aquele mesmo type, só que é tipo, o tipo de a é o que? O tipo de b é o que? String. Então vamos lá, typeof de 1 é número, typeof de 1.1 é number. Então ele juntou os dois, né? Ele juntou o int, vamos lá, os tipos de dados aqui. Tem o tipo inteiro, tipo de dado tipo inteiro e tipo float, né? Que são os números inteiros, e juntou tudo num tipo só, que é no tipo number, certo? Então vamos testar outras coisas. O caractere a é string e uma palavra qualquer é string também. Então a gente sabe que tem apenas três tipos no JavaScript, que é juntou esses dois em number e juntou esses dois em string. Então tem number, string e boolean, certo? Se eu colocar aqui true, então tá aqui o tipo boolean. Então só tem esses três tipos de dados em JavaScript. Sabendo que existe esses três tipos, a gente pode converter isso aqui para number. Conversão do que foi pegado aqui, eu converto para número. Se der, né? Pode ser que seja letra, aí ele vai dizer que está errado. Number. Então o que eu digitar aqui vai ser convertido para número, vai ser salvo aqui. O que eu digitar aqui vai ser convertido para número e colocado aqui. Aí como esses dois são números, eu posso somar e dividir e mostrar a média, certo? Então o nome desse arquivo é input.js. Daquele jeito, eu vou receber duas coisas, né? Então a primeira nota foi 7.5, a segunda nota foi 10, Ctrl D. Então a média foi 8.75, certo? Eu vou fazer um teste, vocês podem fazer teste, tipo, verificar o limite, né? Eu posso colocar tipo um número aqui, outro número, outro número, aí, então, tipo, posso colocar quantos números? Se eu apertar Ctrl D, ele vai pegar só os dois primeiros números, provavelmente. Os dois aqui. Então você pode digitar mais, que vai pegar só os dois primeiros, né? Que é os dois que vão ser salvos aqui, mesmo que você escreva mais. Então a gente já fez um código, né? Mostrou a média, certo? Então a gente já tem entrada e saída. Eu espero que tenha ficado claro. A gente já tem esses códigos, né? Vou criar aqui uma pasta. Entrada, saída. E vou salvar todos esses códigos lá. Meu primeiro código, entrada e saída, entrada e tudo lá.
Então saída é basicamente o print, aquele console.log, né? Vamos lá, recapitular o que a gente fez. Aqui já está a pasta entrada e saída. Aqui o primeiro que a gente fez foi o meu primeiro código. A gente só mostrou um comando de saída, que é o hello world. O input aqui é a entrada, que é aquele lá, a gente coloca as 3 linhas. Console.log, digita seu nome, aí vai receber a linha, que é o nome da pessoa, e vai printar isso aqui. O outro tem as 3 linhas, vai receber um número, né? Que no caso recebe um string, converte para número, recebe um string, converte para número, faz a média, certo? Agora eu vou fazer aquele mesmo código do saldo dos 2 números aqui. No caso é só alterar esse código daqui, certo? Então eu vou criar um novo. É bom que vocês meio que vão aprendendo aqui. Como eu tinha mostrado, ele vai executar o arquivo que tem o nome code.javascript. Aqui, ó, code.javascript. Então, como eu não quero alterar esse arquivo aqui, eu vou alterar o nome dele, code.javascript1. Então, como code JavaScript 1 não é igual a code JavaScript, ele não vai executar esse código aqui. Então, se eu fizer apertar F5 aqui, não vai acontecer nada, né? Não aconteceu nada, porque não tem nenhum code.javascript lá. Então, o que é que a gente faz? A gente vai criar um code.javascript aqui dentro. Novo arquivo, code.javascript. Cria aqui dentro um code.javascript, que é o código que vai ser executado aqui, ó. Tem esse nome, né? Então o que a gente vai fazer? Vai var a é igual a prompt. Eu vou dizer digite um número, sua nota, que é o código das notas, né? Receber 2 notas. Var b é igual a prompt. Digite sua segunda nota. Não, digite uma nota também. Não, digite segunda, vai. Digite a segunda nota. Aí aquele mesmo problema, que o que vem aqui é um string. Então eu tenho que fazer o quê? Vocês podem fazer assim também, ó. Eu vou copiar aqui, ó. Ctrl X, como vocês já vão saber no começo, number. E aqui dentro você cola. Certo? Então eu vou receber um número e eu quero que receba dessa forma aqui. Certo? Copiar. Number. Tá aqui. 2 números. Eu quero, em vez de aparecer a janelinha, eu quero que apareça escrito lá. Era document.write. É digitar no documento, né? Basicamente, se você prestar atenção, no documento, o que é que eu faça? Escreva média é igual a, tem que estar em parênteses, a mais b dividido para 2, certo? Então eu só posso apertar F5 aqui, digite sua nota, tirei 7, e na segunda nota 10, isso aqui é 8.5. Ah, mas eu não quero que escreva lá não, eu quero no mesmo estilo de janela lá, aquela janelinha lá. Você pode colocar, eu vou copiar o que está aqui dentro. Colocar alert nesse estilo. F5. Eu tirei 4 na primeira prova, tirei 10 na segunda. Vale, não mostrou. Deve ser porque nesse alert ele não aceita nesse formato aqui. Tem que ser mais. Mas provavelmente não vai dar certo também, quer ver? 5, 4, 10. Ah, deu. 7.5. No alert tem que ser uma string toda, não pode ser nesse formato que eu tinha colocado. Tem que ser soma de strings. Então, soma de strings é um string. Então, tudo isso aqui é um string só. Nesse daqui é um string e um número. Certo? Então, tem essas duas formas de fazer entrada e saída de dados. No JavaScript, que você pega um arquivo HTML,
Aqui vai abrir direto no navegador, né? Se você tiver um arquivo HTML assim, você pode abrir o editor de texto dele. 8, 10. Digamos que você tem um arquivo HTML, você pode criar lá um arquivo HTML, você pode fazer um bloco de notas e mudar a extensão para HTML. Aí você abre no bloco de notas, aqui ó. Você pode pegar na internet a estrutura básica do HTML e adicionar só isso aqui. Ou então pegar esse mesmo arquivo aqui, baixar o arquivo lá no repositório e fazer os testes lá. Certo? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Então essa primeira aula é basicamente isso, né, que eu coloquei aqui, que é a introdução apenas de JavaScript. Que essa introdução é basicamente o que está aqui. A próxima vai ser entrada, estrutura de decisão. Então a gente já falou disso tudo, né? Tá aqui é o prompt, tá aqui o document write, né? Essa parte aqui é de HTML, entrada e saída. Isso aqui pode servir para vocês como um arquivo para ver, né? Todos os comandos que tem. Eu vou adicionar de acordo com o passar do tempo os outros, né? Mas aqui já tem até repetição. A gente vai ver no próximo essa estrutura de decisão. Não sei se eu ainda faço hoje. Não sei, vou ver. Qualquer coisa eu falo para vocês, mas vou adicionar logo esses vídeos no YouTube e mandar o link para vocês. Eu espero que tenha ficado claro, né? Só repetindo, JavaScript é uma linguagem para web, que ela permite implementar funcionalidades mais complexas para as páginas web. Então, sempre que uma página web faz mais do que essas informações estáticas, né, ela está envolvida essa parte de JavaScript. Lembrando que toda a parte de conteúdo é HTML, toda a parte de aparência é CSS e todo tipo de interatividade é JavaScript. Também aqui no final tem os links. Isso aqui é tipo o repositório, o próprio repositório lá. Ah, lembrei o que eu tinha apagado. Tinha apagado um negócio aqui. Era a referência de onde eu peguei esse texto aqui. Se vocês tiverem visto o vídeo anterior, eu apaguei um negócio para colocar esse curso de lógica de programação. Aqui, ó, se vocês forem aqui na monitoria 1, tá todos os arquivos aqui em code, ó. Aqui os arquivos de entrada, todos aqueles outros arquivos. Eu fiz algumas alterações, então tudo que eu alterei vou colocar aqui de novo. Então a gente basicamente terminou a parte de introdução a JavaScript. Essa parte de introdução. Provavelmente eu não vou mais usar esse arquivo, no máximo só para olhar aqui, mas basicamente já está aqui, ó, os ifs e else, que é só if e else que a gente vai usar. Repetição vai ter o for e o while. Provavelmente eu vou só deixar aqui, nos outros eu vou adicionar depois. E é basicamente isso. Eu espero que vocês treinem em casa o mínimo possível. Refaçam esses que eu fiz, né? Façam um arquivo HTML. Todo esse código base do HTML tem na internet. Você só precisa adicionar isso aqui. Aí você cria um arquivo. Você pode mudar o nome aqui. Você pode colocar o nome que você quiser. Faz um arquivo HTML com JavaScript. Pode fazer do jeito que você quiser. E ir testando seus códigos aqui. Você pode ir brincando do jeito que você quiser. Certo? Aí tá aqui tudo, né? Da HTML de entrada e saída vai estar aqui. Eu vou já mandar pro GitHub. Isso aqui é aquele código lá, né? Deixa tirar. Isso aqui eu não vou precisar mais. Então basicamente tem duas aulas, né? Tem duas aulas no YouTube. Depois eu vou fazer a de... Aqui já tem... Aqui no OBS eu já coloquei as imagens. Não sei se já vai dar pra ver. Não dá pra ver, não dá pra mostrar não. Mas eu só tiro isso aqui, coloco isso aqui e vai começar a aula de condicional e a aula de repetição.
certo? As próximas aulas. Então é basicamente isso. Obrigado por quem assistiu até o final. Ficou cerca de 54 minutos. Eu vou tentar reduzir para deixar no máximo meia hora essas aulas. Mas qualquer coisa a gente tá aí. Qualquer dúvida é só me tirar comigo. Tem um grupo lá do WhatsApp, tem o Discord, tem tudo. Quem tá vendo pelo YouTube só e não é relacionado a isso aí, você pode mandar, colocar nos comentários ou ver o meu e-mail lá. Posso tirar dúvida talvez. Obrigado por quem assistiu. Até a próxima.